Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu vim hoje aqui fazer esse vídeo porque a gente percebe o quanto que a ansiedade, a depressão e o índice de suicídio tem aumentado. E em virtude disso, muitas pessoas têm procurado psicólogos, psicanalistas, psiquiatras para poder resolver o seu problema. E a pergunta é: você sabe escolher um desses profissionais para atender você? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui 10 sinais de que o profissional que você procurou para tratar da tua saúde emocional é bom ou ruim. São 10 sinais que você já vai perceber nitidamente já nas primeiras sessões de terapia, nas primeiras abordagens, sejam elas abordagens psicanalíticas ou abordagens psicológicas. Quais são os sinais? Primeiro, nós vamos tratar sobre a ética. Então é muito comum que na medida que a terapia vai intensificando, vai haver aqui uma interação, vai haver uma empatia entre o profissional e o seu paciente. Mas, ao perceber que este profissional está excedendo a ética, você precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, quando o diálogo está entrando demasiadamente no terreno romântico, no terreno sexual, você deve tomar muito cuidado, até porque essa questão aí nos preocupa muito, que é essa questão do terreno romântico, terreno sexual. Então, o profissional da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, ou qualquer médico, ele precisa ter ética no relacionamento com o seu paciente. Não só apenas a ética de que aquilo que o paciente disse, aquilo que o paciente informou ao seu profissional deva ficar ali entre eles, deva ficar ali na sua clínica, mas também esses assuntos relacionados ao terreno, ao campo romântico ou o campo sexual. O primeiro sinal que demonstra que o profissional que você procurou para tratar da tua saúde emocional é bom, é quando você vê nele um profissional que não apenas observa o código de ética da sua profissão, mas também o código de ética de relacionamento, ok? O segundo sinal é se esse profissional, melhor dizendo, ele é especialista no teu caso. Por quê? Se ele não for especialista no teu caso, como ele vai resolver o teu caso? Então as sessões de terapia, as sessões de psicoterapia, elas vão aumentando e a tendência é que você cada dia mais gaste dinheiro sem solução para o seu problema. Então primeiro, o profissional que você procurou, ele tem que ser especialista no seu problema. Caso contrário, procure o outro profissional. Terceiro sinal que eu quero passar para vocês aqui são recomendações dos profissionais que vão contra as suas crenças e valores. Então que se observe aqui, não importa se o profissional seja espírita, seja católico, seja um padre, seja um pastor, as recomendações dele não pode ir contra
a tua crença e os teus valores. Por quê? Porque não está tratando de crença. Então não está tratando de valores, está tratando do teu problema emocional. Portanto, o terceiro sinal de que o profissional que você procurou é bom é quando ele não interfere na tua crença e nos teus valores, tentando, quem sabe, converter você a uma outra coisa que não seja exclusivamente o teu problema. Esse é o terceiro sinal. Vamos para o quarto sinal. Não responder às tuas perguntas. Você está numa sessão de psicoterapia, numa sessão de terapia, você está numa sessão de psicanálise, mas o profissional nunca responde às tuas perguntas. Você sempre volta para casa em dúvida. Esse é mais um sinal de que esse profissional de fato não é bom. O quinto sinal que você deve observar é quando a pessoa torna muito pessoal. Então, quando o profissional começa a dar muitos testemunhos de si mesmo. E nós estamos dizendo que em alguns momentos não seja importante, em alguns momentos seja importante, principalmente quando aquela questão que é pessoal dele é bem similar ao teu problema. Isso pode ajudar a forma com que ele saiu daquele problema, ou de repente, com certeza, com toda a ética, com todo o profissionalismo, um caso que ele tenha cuidado, que tenha a mesma similaridade. Em sexto lugar, o sexto sinal, é quando o profissional começa a te julgar. Não é papel do psicanalista, não é papel do psicólogo, não é papel do psiquiatra julgar você. O papel dele é te ouvir, o papel dele é fazer a sua análise, a sua abordagem, usando os métodos que lhe convier dentro do seu status profissional e tentar orientar você. No caso do psicólogo, o psicólogo ele te orienta, ele te dá os caminhos, assim como a psicanálise. Aí vai para a psiquiatria, que o psiquiatra ele já pode prescrever, ele já pode passar para você uma prescrição de um medicamento que você deve tomar. Então, se o profissional começa a te julgar, então ele não é um profissional para tratar dos teus problemas emocionais. O sétimo sinal que você percebe se de fato o sujeito é um profissional ou não, é quando ele começa a minimizar o teu problema. Você tem um problema, seja ele de ordem emocional, você não teve nenhuma condição, não reuniu em você condições suficientes para resolver aquele problema, aquele conflito na tua área emocional, e você procurou um profissional para isso. E quando você chega lá, ele começa a minimizar demais o teu problema. Você foi lá para buscar ajuda, porque você tem um problema, e minimizar esse problema de forma excessiva vai fazer com que você não tenha êxito no teu tratamento. Então existe um problema e aquele problema tem que ser resolvido, aquele problema tem que ser solucionado. A consciência de que você tem aquele problema, a consciência de que aquele problema existe, precisamos partir daqui. A partir do momento que você tem consciência que um problema existe e que há um profissional disposto, apto a te ajudar, com certeza as chances serão muito maiores da tua recuperação. O oitavo sinal de que o profissional é bom ou ruim é quando ele faz com que você se sinta mal depois de cada sessão. Ou seja, depois de cada sessão, se você não percebe nenhuma melhora, se você não percebe que o teu estado de humor ele sofreu uma alteração para melhor, pelo contrário, a cada sessão que você tem, você sai dali pior do que você entrou, prova que esse profissional não é bom. O nono sinal para identificar um bom profissional é se ele é um mau ouvinte. A psicanálise,
a psicologia, ela está voltada em torno de ouvir a pessoa. É a partir daí que se faz uma análise, é a partir daí que se constrói uma análise do problema do seu paciente. Então, se o seu profissional ele é um mau ouvinte, se o seu profissional não consegue te ouvir, com certeza você não está diante de um bom profissional. E em 10º lugar, o 10º sinal, que é o 10º indicador de que esse profissional é bom ou ruim, é que a psicoterapia não termina nunca. Então, quando você percebe que está protelando demais as suas terapias, as suas sessões, você fica desconfiado de que esse profissional ele quer manter você ali com um único propósito, questão financeira, de manter você pagando ali as sessões. Então, a terapia, a psicoterapia, ela tem um limite. Não vamos estipular quanto tempo, 2, 3, 4 sessões, não é disso que eu estou falando, mas ela tem um limite. Se ela exceder esse limite, então, e não houve alteração nenhuma, ou que de repente houve alteração no teu estado e o profissional continua com a terapia, então isso significa que essa terapia ela não vai terminar. E essa terapia ela tem um limite de tempo. Então observe bem, diante da situação que nós estamos vivendo, a própria Organização Mundial da Saúde, que trabalha tanto sobre a questão da ansiedade, a questão da depressão e o aumento do suicídio, e a ansiedade inclusive afetando já até os bebês, que considera-se como bebê de 0 a 8 meses. Então já se percebe uma certa ansiedade nesses bebês. A partir daí, a criança se percebe nitidamente que ele já tem um certo nível de ansiedade. Quando começa a escola e um monte de coisa, a gente começa a ter esses problemas. Então, a partir daí, os profissionais dessas áreas são procurados e é nesse momento que você precisa estar atento para a escolha de um bom profissional. Espero ter podido ajudar você em alguma coisa. Se você se interessar, inscreva no meu canal, deixe o seu joinha. Grande abraço e até mais.